Todos vamos ter a última palestra da parte da manhã. Antes, queria confirmar se vocês pensaram naquele probleminha que eu passei ontem. Ninguém? Alguém pensou, pelo menos? Tá. Estou agora com autoestima alta. Sim. Bom, é um prazer apresentar a professora Katrin Gelfert, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Katrin fez doutorado na Alemanha, se não me engano, Dresden University, e agora está no Brasil. Ela é uma pesquisadora do CNPq, bastante ativa, tem especialidade em sistemas dinâmicos, formalismo termodinâmico, e os trabalhos dela variam entre geometria, sistemas dinâmicos, etc. E ela é uma observadora sobre os alunos também. Já conversou comigo e estava verificando como que vocês estão participando aqui, como que estão prestando atenção também. Então, fiquem com cuidado, né? Aqui, prestem bem atenção. E se tiverem perguntas, podem fazer, que eu acho que ela gosta de trabalhar com os alunos também. Ok, agradeço, Katrin, por aceitar. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar hoje o título Termodinâmica de ponto de vista de matemática, que tem uma área de sistemas dinâmicos que é chamado formalismo termodinâmico. Tem essas frases de termodinâmica que parece uma coisa de física, de aplicação. Bom, é sempre como uma coisa de modelos de física que, ao final, se você quer modelar uma coisa de verdade da física, no sentido de matemática, você acaba com uns problemas que não tem nada a ver com a realidade. Mas se tem a ver, então gostaria de explicar essa área de sistemas dinâmicos e, ao final, talvez vocês ficam com uma ideia aqui e concordam comigo que, sim, essa área tem a ver com a termodinâmica, mais ou menos. Então, vamos começar. Isso não funciona? Tem que ligar. Sim. Aí. Voilà. Então, nós estamos começando com uma coisa bastante geral, um espaço métrico, uma aplicação contínua no espaço métrico X. E, primeiro, eu disse aqui, é um sistema dinâmico. Bom, o sistema dinâmico é o par do espaço com a sua aplicação T. E o que te interessa são as órbitas do sistema. Bom, o que significa uma órbita? Você começa com um ponto X e você aplica a sua transformação uma vez, você ganha a imagem T de X, e depois você pega esse ponto, aplica novamente a transformação, você ganha a nova imagem T de X, e aí vai. E esses pontos, esse conjunto de pontos se chama a órbita de X da transformação. Bom, eu depois, daqui um pouco, vou fazer umas aplicações. Então, você poderia pensar como assim, são caminhos no seu sistema de uma órbita que passa durante o tempo e aplicar várias vezes essa transformação. E você está estudando os caminhos desses pontos no seu espaço. E o que te interessa são dar um ponto X, como se comporta essa órbita. Quer dizer, aonde vai a órbita, talvez se acumula em um ponto, ou talvez tem um comportamento assintótico, quer dizer, se você aplica várias vezes a transformação, aonde vai essa órbita assintoticamente, quando você aplica várias vezes, no sentido, por exemplo, a acumulação em um ponto. E às vezes não é importante, ou talvez você não será capaz de dizer nada sobre uma órbita específica, porque, por exemplo, se você quer fazer uma simulação num computador, como todo computador tem um pequeno erro, então se você aplica T, um sistema bastante não linear, que você na simulação é muito difícil de implementar a transformação no computador. Então, cada etapa você faz um pequeno erro e depois de muitas etapas, muito tempo, você vai acumular um erro imenso que talvez seria muito difícil de prever que assintoticamente está acontecendo. Em particular, se você está falando de um específico ponto no inicial. Então, às vezes, você gostaria de saber que
Bom, às vezes é impossível de falar de comportamento de órbitas específicas, pontos específicos. E, por um lado, você gostaria de saber, talvez você consiga dizer algo sobre comportamento assintótico de órbitas típicas. Quer dizer, em um sentido, pega um ponto típico, de uma maneira, e pode prever o comportamento daquela órbita de um ponto inicial típico. E, ao final, você gostaria de prever algo, quer dizer, dada a sua transformação e o seu espaço métrico, você gostaria de ter uma máquina que, depois aplicar essa máquina, saber que, tipicamente, acontece assintoticamente para órbitas no sistema. Então, vamos dar uma olhada em uns exemplos. Ok. Exemplo bastante simples que vai nos acompanhar durante a palestra, a transformação de Bernoulli. Transformação no intervalo 0,1 e t de x e 2x mod 1. Bom, de fato, essa transformação tem bastante a ver com a teoria de números. Se você pega um ponto no intervalo 0,1, e você poderia escrever ele na base 2. Então, você pode escrever ele na sua expansão binária, ok? E se você dá uma olhada nessa transformação Tx, você vai ver o que está acontecendo quando você aplica x, essa transformação. O que está acontecendo? A respeito da representação binária, fica translado pelo um lado, etc., etc. Então, a transformação T na reta se vira em uma translação da representação simbólica do sistema, que de fato é bastante importante, uma vez você consegue esse tipo de representação simbólica de um sistema, é bastante útil. Okay? Bom, primeiro vamos dar uma olhada em órbitas. O que significa órbitas nesse exemplo? Primeiro, a órbita mais simples são pontos fixos. Quer dizer, x, você aplica t, fica o mesmo ponto, a órbita só tem um ponto. Ok? Um exemplo é aquele ponto lá, 0, é claramente um ponto fixo da transformação. Ok? Depois, outro tipo de órbitas ainda simples são pontos periódicos. Quer dizer, um ponto x vai para t de x, até t k menos 1 vezes aplicado, e mais 1 volta no mesmo ponto. A órbita só tem k pontos. Um exemplo é x é igual a 1 sobre 3, ou o seu imagem 2 sobre 3, são dois pontos numa órbita de período 2. O período é o mínimo número de pontos, de iterações que você precisa voltar. Aí você faz essa conta simples, verificando que é periódico com período 2, e são aqueles dois pontos no sistema que formam a sua órbita. Ok? Bom, tem muito mais pontos periódicos, e de fato você consegue calcular, você só um ponto x e k periódico, se e somente se ele resolve essa equação. Ok? Tk de x, eu estou usando essa notação que você aplica k vezes a transformação. Então, você resolve essa equação para x e você encontra os pontos periódicos de período k. Talvez não o período mínimo, mas depois você faz uma análise dos outros pontos. Ok? Tem muitos pontos k periódicos, de fato você consegue calcular explicitamente e ter até uma relação da sua representação binária. Mas tem outras órbitas no sistema. Aqui é copiar uma imagem, uma iteração de uma órbita que parece que são densas. A órbita deste ponto iterado são densas no intervalo 0,1. Okay? Então, a fecho da órbita seria o intervalo 0,1.
Okay? E tem outras, bom, talvez aqui tem uma distribuição da órbita bastante, parece que está bastante homogêneo no intervalo 0,1, mas tem outros pontos, e aqui um exemplo, cujas órbitas ainda parecem que ficam bastante, quase tensas no 0,1, mas tem um comportamento irregular. Então, só gostaria de indicar que tem órbitas com comportamento variados, e seria interessante estudar mais. Ok? Então, vamos dar uma olhada em outros exemplos. Ou fluxos. Não sei se equações diferenciais já fizeram parte do curso. Sim, tá. Então, você está considerando em x e o R2, e a transformação, então você está considerando aqui está, vamos pôr toda a informação, você tem uma equação diferencial de segundo grau, você consegue escrever ela como em x e na reta, então você escreve ela como um sistema de equações diferenciais de primeiro grau, e então você tem um campo vetorial no R2, em x e y, e são um conjunto de setas, e a solução da equação diferencial é uma curva cuja em cada ponto é tangencial das setas do campo vetorial. Essa é uma solução da equação diferencial. Bom, aqui é o exemplo que se chama equação diferencial de Van der Pol, que tem esse comportamento. Ok? E você pega como transformação a translação do tempo 1. Quer dizer, pega um ponto, aplica o fluxo no tempo t igual 1. Então, você faz ao longo translação tempo 1 ao longo do fluxo. Que é uma mapa, uma transformação no espaço R2. Ok? E parece que tem aqui essa curva fechada, que de fato é fechada, é uma órbita periódica. Quer dizer, cada ponto que está naquela órbita, nessa curva fechada, fica na curva fechada. E tem um período, mas talvez esse período não é um número inteiro, mas pode ter um tempo irracional. E todas as outras órbitas, quer dizer, você começa com outro ponto qualquer, fora, por exemplo, assintoticamente, eventualmente fica, não exatamente na curva, mas arbitrariamente perto da curva. E a mesma coisa que acontece com pontos, bom, distintos do zero, um ponto fixo, claro. Se você começa com x e y igual a zero, um ponto de equilíbrio, você fica lá. Mas fora desses pontos, todas as órbitas eventualmente se aproximam também naquela curva periódica. Okay? Então, isso é um exemplo que onde você tem também curvas, ou uma curva periódica, e assintoticamente todas as órbitas se acumulam, tirando um ponto fixo, se acumulam naquela órbita periódica. Bastante simples. Okay? Não tem nenhuma órbita caótica, irregular em qualquer sentido. Tudo bem previsível. Ok, outro exemplo. Assintoticamente todas as órbitas se aproximam uma curva fechada, que também se poderia chamar atrator, porque atraem tirando zero, todas as órbitas. Outro exemplo, um pouco mais real. O Humberto hoje começou com um curso bastante bacana que eu assisti, de sistemas reais que existem na vida. Aqui um primeiro modelo de outro sistema real é um movimento de um rotor com chute. Bom, infelizmente, tentei achar uma coisa na internet, tem esses modelos até físicas reais que as pessoas conseguem fazer. Então, funciona da seguinte maneira, infelizmente não tenho. Então, você tem essa, não sei, uma asa que está fixada em um ponto e pode fazer um movimento livre. Só está fixo em um ponto e faz um movimento livre, seguindo as leis da gravitação. Sei lá, não tem... Bom, talvez não tenha um movimento inicial, se você se levanta um pouco e começa a fazer
um movimento, bom, se você esquece talvez a fricção. Tá, esse sistema funciona da seguinte maneira. Está fazendo esse movimento, esquecendo a fricção, mas tem um chute periódico. Quer dizer, como um período, de vez em quando você dá um chute dessa asa. Ok? De uma forma, não sei. Agora, modelagem, outra coisa, mas estamos falando de matemática, não? Então, é um rotor como um chute que tem um impulso periódico e a transformação é uma projeção estroboscópica, quer dizer, como você liga e desliga uma lâmpada, e você só pega as posições daquele sistema em certos tempos, que me dá uma transformação T. E as variáveis são aqui θ é o ângulo e P o momento angular. Então, uma transformação no toro, quer dizer, você tem a periodicidade, então você pega, você considera o movimento no toro, e agora você, depende dos pontos iniciais, do ângulo e do momento angular, você observa, isso sai de uma simulação numérica, você observa que tem movimentos periódicos, como aqui, por exemplo, um movimento periódico, ou se você pegar a identificação com as outras linhas, que tudo está no toro. Então, depende de certo parâmetro, que vou mostrar um pouco mais detalhado a dinâmica daqui um pouco, que depende da quantidade do impulso, da força. Você observa, por exemplo, órbitas periódicas, ou se você muda um pouco o parâmetro, você tem movimentos, órbitas desse tipo. Uns periódicas, aqui, e uns órbitas bastante irregulares. Aqui os pontos são, você começa com um ponto, você itera uma vez, faz novamente, plota o ponto, novamente o ponto, e aí você faz esse desenho das órbitas para vários pontos iniciais. Então, bom, talvez vamos dar uma olhada mais detalhada na equação. O modelo mecânico sai de uma função hamiltoniana, que depende do tempo t, porque aqui tem essas funções de delta em certos momentos que dão um modelo desse chute em uns certos tempos. Então, são impulsos tipo função de delta em uns números inteiros. Em cada número inteiro, t inteiro, você dá um pulso. E C toma conta da... Eu acho que eu errei, eu acho que tem um constante da força do impulso em frente dos impulsos. C é o modelo da intensidade do chute. Ok, bom, depois você escreve o fluxo que está atrás, o sistema que é contínuo no tempo, e você faz essa projeção estroboscópica, e você sai com essa transformação do ângulo e do momento angular, que satisfaz essa equação. Ok? Essa equação, as imagens eram uma simulação dessa equação para dois parâmetros de C. Ok, então isso é um sistema que pode ter órbitas periódicas ou pode ter órbitas irregulares de uma forma. Ok? Esse era o terceiro exemplo. Eu gostaria de fazer mais que novamente é um fluxo. Quer dizer, novamente você tem uma equação diferencial, agora já é uma equação diferencial campo vetorial em R3, que se chama equação diferencial de Lorentz, que depois muitas simplificações sai de um modelo de modelagem de modelos atmosféricos para sistema atmosférico, mas depois muitas etapas de simplificação. E novamente você poderia considerar como T o tempo 1, a translação do tempo 1 daquele fluxo, e
se você faz uma simulação desse sistema, simulação numérica, você vai ver que assintoticamente quase todas as órbitas agora não se aproximam a uma órbita periódica, mas uma coisa que parece as asas de uma borboleta. Então também tem um atractor, só que o atractor essa vez não é periódico, mas é uma coisa um pouco mais complicada. Então esses exemplos mostram que tem vários comportamentos de órbitas e às vezes, bom, como comecei a falar aqui, você gostaria de prever o comportamento assintótico de órbitas e às vezes é impossível de fazer isso por causa da simulação numérica, é impossível de fazer isso para órbitas específicas, mas você gostaria de falar de órbitas típicas relativamente a um certo uma noção típica. Então, deixe-me falar um pouco mais sobre isso. Tem perguntas sobre esses exemplos? Ok? Então, não, antes de falar de típica, eu gostaria falar de... assim, tem sim, primeiro, podemos falar um pouco sobre comportamento assintótico. Tem o primeiro teorema da seguinte forma. Estamos continuando a considerar um espaço métrico. Bom, vamos supor que X é também compacto e uma transformação contínua. Então, o seguinte resultado. Se você tem uma curvatura finita do seu espaço, então existe um conjunto daquela curvatura tal que satisfaz essa propriedade. O elemento intersectado pela uma iteração daquele elemento. O que quer dizer? Pensa que você pega no seu espaço um ponto, uma curvatura bastante fina com bolas de raio epsilon. Okay? Então, esse resultado significa que existe uma desses elementos é iterado tal que esse elemento volta a ele mesmo. O que quer dizer? Existe uma órbita que começa naquele elemento e volta a ele mesmo. Bom, vamos ver como de fato a demonstração não é muito complicada. Vamos dar uma olhada na demonstração. Então, dado um ponto no espaço e consideramos a sua órbita. Bom, como o espaço compacto é coberto pelo número finito de elementos da cobertura, UI, então, pelo princípio de casa de pombos, existe um elemento que tem infinitos membros da órbita. Ok? São infinitas iterações do ponto inicial, então infinitos elementos dessas iterações têm que estar em um dos elementos, vamos chamar o J. Tá, então se você pega um iterado U do índice K1, que está em UJ, e depois o próximo índice K2, maior, que cai novamente nesse UJ, então a imagem da transformação iteração do índice K1 Tá, então você verifica que aplicando a transformação inversa, que o J é intersectado com a pré-imagem da diferença de K2 menos K1 de UJ contém a pré-imagem, contém essa órbita X. Bom, e de fato, dessa demonstração, o número de
O elemento dessas iterações é infinito. Isso não somente acontece uma vez, mas você encontra uma sequência que vai para infinito de iterados até que isso acontece. Então, se você pega a sua bola de raios epsilon, essa bola sob iterações intersecta ele mesmo infinitas vezes. O que quer dizer, existe uma órbita cujos iterados voltam infinitas vezes a ele mesmo, naquela vizinhança, o que quer dizer, epsilon perto dele mesmo. Bom, isso é uma recorrência simples, é um comportamento assintótico que relativamente simples, que quer dizer, você tem recorrência. Ok. Então, existem pontos cujas órbitas retornam infinitas vezes, mas aí você não sabe exatamente quantos pontos e onde estão. Então, gostaria de falar um pouco mais sobre comportamentos típicos. Quer dizer, você não gostaria de falar de pontos específicos em suas órbitas, mas de em certo sentido, pontos iniciais típicos. E para isso você precisa o conceito de medida. Bom, não sei se vocês já fizeram um curso de medida, mas certamente vocês conhecem a medida de Lebesgue. Essencialmente a medida de probabilidade é uma generalização de medida de Lebesgue, mais ou menos. Então vamos supor que temos um espaço métrico e uma medida de probabilidade naquele espaço, no conjunto família de conjuntos mensuráveis, e nós chamamos uma propriedade, ou dizemos que uma propriedade vale tipicamente com respeito a essa medida, se ela acontece para mim quase todos os pontos. Ok? Então, não são de interesse órbitas específicas, mas você gostaria de falar de conjuntos de pontos iniciais e as suas órbitas que estão localizados num conjunto de medida total. Ok? Bom, estamos falando de sistema dinâmico e você não pode, em geral, não pode considerar uma medida qualquer, mas você gostaria de falar de medidas invariantes. Então, o que significa invariante? Bom, vamos dar uma olhada na definição de medida invariante. Depois vou fazer uns exemplos. Então, uma medida invariante é T invariante, ou dizemos que é uma transformação T preserve a medida, se para todo conjunto A, que seja mensurável, vale essa propriedade. A medida de A é igual à medida da sua pré-imagem. Bom, se você pega o exemplo de um fluxo, por exemplo, você tem então T invertível, então você tem um conjunto A que talvez é transformado pelo fluxo, é um pouco deformado, e preservação de medida significa que esse conjunto tem o mesmo peso como sua imagem. Isso vale porque você poderia jogar o T no outro lado no caso de homeomorfismos. Transformação invertível. Ok, então vamos dar uma olhada em exemplos. Primeiro exemplo da transformação de Bernoulli. Ela preserva a medida de Lebesgue. Bom, você vai verificar a definição. Então, você pega um conjunto A e considera as suas pré-imagens. Tem duas pré-imagens, uma aqui e aqui. Okay? Então, esse conjunto, a pré-imagem tem dois componentes e pela transformação você sabe se a medida de Lebesgue, o comprimento desse intervalo, é o dobro do comprimento do intervalo das pré-imagens, mas você tem dois pré-imagens, então você verifica facilmente essa propriedade para os intervalos. Bom, e depois você tem que fazer um pouco de teoria de medida, que basta de verificar isso para certos conjuntos. Por exemplo, os intervalos para mostrar que isso vale de fato para qualquer conjunto mensurável. Esse detalhe não vamos fazer aqui, mas principalmente seria essa a ideia. Ok,
Então, vamos dar uma olhada em outros exemplos. Vamos pegar uma transformação linear no RN. Eu gostaria de me aproximar das transformações não lineares. Vamos primeiro começar com as transformações lineares. Então, o resultado é uma transformação linear preserva a medida de Lebesgue, que sempre vou chamar M, se somente se o valor absoluto da determinante é igual a 1. Bom, vamos ver a demonstração. Então, temos a medida, bom, que R3 é o volume, igual pela integração, a integral do volume sobre o conjunto. Depois você faz a mudança de variáveis. Você ganha aqui uma determinante de L. Então, aqui você, como linear é constante, você tira fora e aqui você tem o volume da pré-imagem. Ok? Então, você verificou essa fórmula. Novamente, tem que mostrar que isso vale para qualquer conjunto mensurável e fazendo um pouco de teoria para verificar que isso realmente é verdade, uma demonstração. Ok, essas são transformações lineares. Bom, a integração é uma coisa infinitesimal. Não? Você está somando sobre coisas infinitesimais. Então, talvez não é tão longe de imaginar que o seguinte resultado também vale agora uma transformação diferenciável de Rn para Rn. Então, em vez de linear, diferenciável, linear, a linearização é ela mesma, linearização de uma transformação diferenciável é o seu diferencial. Então, se pode mostrar que uma transformação diferenciável preserva a medida de Lebesgue, se somente se a determinante da derivada tem valor absoluto 1 em todos os pontos. E, bom, a demonstração segue mais ou menos as ideias da demonstração anterior. E vamos dar uma olhada nessa transformação do chute, do rotor com chute. Transformação de Chirikov. Ok? Aqui está a fórmula da transformação. Você calcula o diferencial, você calcula a determinante, sai esse C cosinus θ, e você verifica que a determinante é igual a 1. Então, no toro, a medida de Lebesgue, considerada no toro, é preservado pela essa transformação. Ok. Bom, o que acontece no sistema de Van der Pol? Bom, uma observação que as medidas invariantes, de uma forma, só podem viver em objetos invariantes. Então, se você considera a transformação de Van der Pol, você começa com qualquer conjunto A fora do sistema assintótico e, de fato, essa curva fechada absorve todo o sistema depois de um certo tempo. Então, essa equação de propriedade de preservação de medida só pode ser verdade se está suportado em um dos objetos invariantes do sistema, que não eventualmente... Bom, que se você começa fora do sistema e você, ao final, sai fora desse sistema, então se a probabilidade antes era suportada nesse espaço que você está saindo, você não está transportando a medida, não consegue transportar a medida, se não for invariante. Então, seguindo essas ideias, você pode mostrar que a única medida invariante é no ponto fixo. Você poderia ter um Dirac no ponto fixo, tudo bem, talvez não interessante dinamicamente, mas a outra medida invariante está suportada na órbita fechada invariante. Então, nesse caso, só tem duas medidas invariantes. E, no caso, seria simplesmente a integral de linha na curva. Ok. Mas talvez ficamos um pouco mais com esse sistema de Bernoulli, que está um pouco melhor de entender, mais fácil. Sim, volto.
Estou um pouco bagunçada, meu Deus, desculpa. Gostaria de falar de comportamento assintótico de órbitas. Então, o primeiro teorema de recorrência era para uma transformação contínua no espaço, não precisava nenhuma medida, estava falando de órbitas específicas. Agora, temos uma versão desse teorema de recorrência numa presença de uma medida de probabilidade. É o teorema de Poincaré, que está dizendo se X é um espaço métrico compacto com uma transformação contínua e uma medida de probabilidade que é invariante dinâmica. Então, para quase todo ponto recorre arbitrariamente próximo a ele mesmo. Bom, isso já é bastante mais informativo, um tipo de comportamento assintótico. Você pega um ponto qualquer, quase qualquer, você pensa uma medida de Lebesgue, então um ponto típico para a medida de Lebesgue, aplica a dinâmica e existe uma iteração, pois é muito grande, tal que essa órbita volta ao ponto inicial. E isso acontece se você volta arbitrariamente próximo, talvez você tenha que esperar muito tempo, mas volta. Supondo que o sistema preserve a medida de Lebesgue. Por exemplo, Chirikov ou numa transformação de linear. Um resultado de Poincaré, já faz 2 séculos, dizendo que quase toda a órbita de bom, em particular para sistemas hamiltonianos que preservem, que têm essa propriedade, sistemas hamiltonianos limitados retornam arbitrariamente próximo à sua posição inicial. Bom, também esse teorema não é tão difícil de mostrar, então vamos dar uma olhada na demonstração. Aqui está. Se você pega um ponto, o que significa um ponto típico? Quer dizer, um facto, se você pega um ponto típico, ele está no suporte da medida. Bom, suporte da medida, que é isso? Bom, em particular tem essa propriedade, você pega uma pequena, qualquer vizinhança desse ponto, ele captura uma medida positiva. Sempre está perto de pontos que têm peso, que têm medida positiva. Então, o resultado é para um ponto típico, a órbita recorre arbitrariamente próximo. Bom, caso contrário, existe um x e epsilon tal que a iteração desse conjunto não volta para ele mesmo. Então, vamos chamar essa bola de raio epsilon A. Então, o caso contrário seria que A é intersectado com uma imagem, K-simo iteração, seria vazio para todos os iterados. Okay? Bom, de fato, implica que o K-simo iterado e L-simo iterado, todos são 2 a 2 disjuntos. Se não for disjunto, você simplesmente faz uma translação para trás, aplica a transformação inversa, você teria uma intersecção de A com a iteração de L menos K, K menos L. Ok, então temos essa relação. De outro lado, como a medida μ é invariante, temos essa relação das medidas, que μ de A não é maior do que a medida do sua imagem. Bom, em geral, poderia ser igual, mas aqui você talvez vai ganhar, aplicando o pré-imagem, você poderia ganhar mais uma outra pré-imagem, por isso é desigualdade. Ok, você aplica isso K vezes, tem essa relação. Então, vamos pegar um K. Como estamos falando de um ponto típico, então, esse tem peso positivo. Ok? Então, em vez de K vezes a medida de μ, usando essa desigualdade, isso não é maior do que a soma desses. Aqui eu peguei K menos 1. Ok.
Agora, usando o fato que todos os iterados pela hipótese dão 2 a 2 disjuntos, e usando uma das propriedades fundamentais da medida, se você tem 2 a 2 disjuntos conjuntos, a sua medida da união é a soma da medida. Ok? Aqui. A soma das medidas é a medida da união. E como estamos falando de uma medida de probabilidade, isso é limitado por 1. Tá. Bom, temos uma contradição se K é grande. Acabou a demonstração. Demonstração bastante parecida com o primeiro teorema, só que agora usa medidas. Bom, isso é um teorema bastante interessante. Mi quase todo ponto volta a ele mesmo. Então, Mi quase toda órbita recorre infinitas vezes. O problema é que, bom, como sempre na matemática, existe um K tal que isso acontece, você não sabe quanto grande esse iterado será. Bom, de fato, tem mais resultados que explicam isso um pouco melhor, mas não tem tempo de explicar tudo isso. Então, eu gostaria de falar de mais uns exemplos de medidas invariantes. Em geral, já tínhamos visto no caso de Van der Pol, que tinha um ponto fixo e a curva fechada. Em geral, um sistema pode ter várias medidas invariantes. Então, você, talvez, primeiro, como você vai, em geral, construir ou achar uma medida invariante e qual é a medida dominante ou talvez mais interessante do sistema. E por isso eu gostaria de seguir bom, primeiro dar uma olhada em exemplos e depois fazer falar de uma visão um pouco mais abstrata. Primeiro, a construção concreta de uma medida invariante para a transformação de Bernoulli. Bom, no caso, nós fizemos o cálculo que mostramos que a medida de Lebesgue é invariante. Ok? E a medida de Lebesgue é, de fato, a medida de Bernoulli com pesos 1 meio, 1 meio. Bom, que é a medida de Bernoulli, neste caso? Você tem essa partição do intervalo 0, 1, em, primeiro, o intervalo 0, 1 meio e 1 meio, 1. Que esses dois intervalos correspondem exatamente do fato se você pega um ponto em 0, 1, se o primeiro símbolo da sua expansão binária é 0 ou 1. Ok? Depois você pode cortar novamente esses intervalos em intervalos de comprimento 1/4. E se você dá uma olhada nessa expansão binária, isso exatamente corresponde ao símbolo do seguinte termo da representação binária. Ok? E assim vai para infinitos elementos da partição. E a medida de Bernoulli é agora construída da seguinte forma. Você começa a dar um peso 1 meio, 1 meio nos primeiros dois elementos daquela partição, do intervalo. Depois você dá um peso 1 meio vezes 1 meio no seguinte nível de partições, e aí vai, você consegue definir a medida para qualquer nível de partição em intervalos de comprimento 1 sobre 2 elevado a n, e dá lá o peso de 1 sobre 2 elevado a n a esse intervalo. Bom, isso novamente, isso define uma medida de probabilidade em intervalos dessa forma, e você mostra que isso de fato, a definição essa medida é bem definida, um conjunto mensurável qualquer do intervalo. Bom, eu estou dando aulas no fundão, estou acostumado de apagos. Então, por um milagre ainda temos. Não sei por quê. Tá, então, essa é uma das medidas que é invariante da dinâmica, e da mesma forma,
se pode construir outras medidas. Bom, aqui tem a medida de Bernoulli 1,5, e você poderia pegar e investir pesos 1,5, outros pesos, e dessa forma fazer a construção de Bernoulli com pesos P1 e P2, onde P1 e P2 é um vetor de probabilidade. É a mesma forma, você pega a mesma partição e você dá no primeiro nível os pesos P1 e P2, o seguinte nível os pesos P1 quadrado, no primeiro intervalo da partição, e P1 e P2 no seguinte intervalo da partição, etc., etc. Você define a medida de Bernoulli como esse vetor de probabilidade. Se pode mostrar aqui também essa medida é invariante sob a dinâmica. Bom, talvez tem um exemplo da construção. Então, você dá primeiro os dois intervalos, por exemplo, a medida de Bernoulli 1/3, 2/3. Então, você dá mais valor, mais importância do intervalo no lado direito. Esse é o primeiro nível da construção. Segundo nível da construção, dá mais importância novamente do intervalo no lado direito. E dessa forma, você constrói uma medida que vai ser acumulada no ponto 1. E depois estende a medida no intervalo inteiro, que segue a construção da medida de Bernoulli com esse peso. Ok. Bom, esses são exemplos bastante simples, porém importantes se você, por exemplo, na teoria de números, estudando as expansões binárias ou expansões outras bases, são de grande importância. Mas eu gostaria de falar um pouco mais de abordagens abstratas de medidas invariantes num sistema geral. Então, talvez a construção abstrata de medidas de Bernoulli num sistema abstrato. Então, a ideia é a seguinte: você pega o seu espaço X, métrico talvez compacto, compacticidade é sempre bom, e você pega uma partição em N elementos, ok? Finitos elementos, e você poderia imaginar que essa partição como localização da sua órbita. Você tem, por exemplo, na discretação numérica, você gostaria de localizar a sua órbita, onde está mais ou menos. Por exemplo, pegando uma grade e localizar a sua órbita. Então, essa é a ideia. E você, em cada elemento da partição, você dá uma certa probabilidade, depende do peso, da importância que você gostaria dar. E isso poderia ser interpretado como a probabilidade da sua órbita cair neste elemento. Ok? Então, considerando uma órbita que começa em um ponto X, que com probabilidade P1 está no elemento X1 do espaço, considerando a órbita, você poderia dizer a probabilidade de uma órbita de um ponto X é desta forma. Você simplesmente multiplica a probabilidade dos elementos e com essa probabilidade você vai encontrar uma órbita que faz esse percurso. Ok. Então, essa é a ideia. Agora, bom, eu comecei com a termodinâmica e as seguintes construções eu gostaria, eu estou tentando motivar uns dos conceitos mais importantes da termodinâmica de sistemas dinâmicos, que é a entropia. Ok? Então, a entropia maximiza certas probabilidades, ou maximiza a informação do sistema. Bom, o que é isso? Vamos tentar aproximar nessas perguntas. Então, nós procuramos uma função H. H significa entropia, não sei exatamente porquê, deve ser
da física, não sei por que se chama H, não tem nada a ver com entropia. Então, uma função que é definida na união de símplices. Então, você N aqui o número de elementos da partição, e para cada partição você poderia considerar um simplex de probabilidades, de vetores de probabilidade, números não negativos que somam para 1. E você gostaria de uma função que satisfaz as seguintes propriedades. Então, em cada simplex, primeiro, a entropia ou a informação não pode ser negativa. Talvez uma hipótese bastante que faz sentido. Seguinte, se eu dar todo o peso em um elemento, eu tenho informação total, porque a informação se concentra, o movimento se concentra em um elemento. Então, quer dizer, se toda a dinâmica se concentra em um elemento, a informação é zero. E isso deveria ser, se somente se esse é o caso. Depois, se eu troco as notações de elementos, isso não faz diferença. Então, se eu chamo A, B e BA, não faz diferença determinar aquela quantidade. E depois eu gostaria de ter uma função contínua e que se maximiza se eu tenho equidistribuição. Quer dizer, eu dou peso igual em cada elemento da partição. Então, eu tenho a probabilidade igual de cair em cada elemento da partição e não dar preferência a nenhum desses elementos. E teria, de uma forma, a informação máxima não sei se isso é intuitivo. Equidistribuição de possibilidades de distribuir órbitas. E, além disso, tem duas hipóteses adicionais. Se acrescento um elemento da partição onde não dou peso, então eu fico com a mesma informação. E tem que satisfazer as compatibilidades com respeito a partições se pega outra partição do espaço métrico que é compatível. E tem um resultado fundamental de Shinshin dos anos 50, que uma função H que satisfaz todas essas hipóteses é unicamente definido. Bom, tirando um constante, que simplesmente, se você multiplicar isso com um constante, ainda vale. Então, essa função tem que satisfazer essa equação. E dado para essa função. Ok. Então, vamos dar uma olhada mais detalhada nessa função. PI são, vamos esquecer C é igual a 1, por exemplo. PI são as probabilidades dos pesos. Então, temos a soma dos valores menos log de PI multiplicado com os pesos do elemento. Ok? Aqui está de novo o somatório, a mesma expressão, dos valores menos log PI multiplicado com os pesos. Você poderia considerar isso como uma média da função menos log PI. Bom, menos log PI é a informação que tem cada elemento. E essa quantidade H é a média da informação no sistema. Bom, isso é chamado a entropia da partição, relativamente a aquele vetor de probabilidade. Entropia vem de uma palavra grega, de en e tropa. Não sei se tem a ver com trópicos. Isso estava me perguntando no ônibus. Acho que não. Eu não estudei grego, então não sei. Mas tropa tem a ver com uma transformação. Então, entropia mais ou menos significa refletir que você quer expressar uma coisa que acontece na dinâmica. Ok. Tem perguntas?
sobre esse conceito, entropia? Quando algum PI é zero, você define como zero? PI, sim, por definição. Você define essa contribuição como zero, isso. Bom, você mais ou menos você respeita essa lei que você quer esquecer esse elemento da partição que não tem peso, você simplesmente não conta. Ok. Então, dessa forma, você maximiza a informação do... você dá informação sobre... o sistema e pela definição, pelas propriedades da função H, a informação é máxima no ponto quando todo elemento da partição tem peso igual. Ok. E se queremos maximizar outras quantidades, como você poderia definir uma probabilidade que satisfaz isso? Por exemplo, você tem, por uma vez, a probabilidade de elementos da partição e, além disso, a energia potencial. Você pensa que isso sai de um sistema mecânico de verdade, onde você tem energia potencial e energia cinética, e o seu movimento, as suas órbitas seguem as leis de movimento dessas potenciais. E você considera não somente a probabilidade dos elementos da partição, mas também a energia potencial dos elementos da partição. Então, a energia potencial média, novamente, seria a soma das energias multiplicada com os pesos dos elementos, a média. Ok? Então, vamos fazer a conta de não somente maximizar a informação, ou a entropia, mas a entropia menos a média da energia potencial. Bom, isso é um problema de cálculo. Eu gostaria de maximizar com a restrição que estou falando de um vetor de probabilidade. Ok? Gostaria de falar de medidas de probabilidade. Então, vamos fazer a conta. Então, estou considerando os multiplicadores de Lagrange, então existe um número lambda tal que satisfaz essa igualdade. F é o funcional aqui em cima, G é aquela outra funcional de condição adicional, então tem que satisfazer essa igualdade. Bom, faz a conta, derivando isso para os elementos PI. E você resolve para PI, você gostaria de saber os pesos, e você sai com esses pesos. Onde lambda ainda é esse multiplicador de Lagrange, que não é dado, mas, bom, PI deve ser um vetor, os pesos de um vetor de probabilidade. Então, como um PN deve ser um vetor de probabilidade, você acaba com esses pesos aqui, E elevado a menos I, sobre a soma de todos os pesos, para normalizar, para ganhar um vetor de probabilidade. Bom, esse é o vetor de probabilidade de Gibbs, que de fato estudaram na física. Bom, caras responsáveis são caras como Ludwig Boltzmann e Gibbs, que estudaram estados de equilíbrio, que são estados onde um sistema tipicamente se acumula. E eles mostraram para certos modelos simplificados de física estudaram as seguintes probabilidades de Gibbs da energia livre do sistema. Então, tem a ver com um sistema fechado sem forças ou influências externas e numa temperatura ambiente T.
Então, eles chutaram que o sistema físico, que tem um estado de equilíbrio, de estar, com essas probabilidades, onde aqui entra a temperatura e cá é a dita constante de Boltzmann, que essas probabilidades dão as probabilidades de Gibbs, que maximiza a energia livre do sistema. Bom, isso foi obtido pelos físicos, estudaram no contexto físico, mas eu tentei explicar para vocês como isso aparece ou surge num sistema abstrato, sistema dinâmico, espaço métrico compacto com uma transformação e uma certa partição, baseado nos modelos como nós temos, por exemplo, no exemplo da transformação de Bernoulli. Então, esses sistemas estão estudados, têm a ver com a termodinâmica, e ao mesmo tempo não têm a ver com a termodinâmica, mas certamente bom, esses conceitos como, por exemplo, a entropia são motivados pela física, mas têm a sua própria vida na matemática. Muito obrigada.